Boa tarde, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos partir para a parte 11 do nosso projeto de instalação elétrica residencial, que tem por objetivos definir a seção dos condutores para os circuitos terminais da nossa residência, correção da seção dos condutores pelos parâmetros mínimos, que é colocada pela normativa, NBR 5410, para instalação de baixa tensão, e determinação dos condutores neutro de proteção para também os nossos circuitos terminais, finalizando aí com a planta baixa em seus respectivos valores de potência e seção para os pontos específicos da instalação elétrica. Muito bem, falando então da seção dos condutores para cada um dos circuitos terminais, temos que, quando a escolha do condutor não envolve o aspecto peso, e sim o espaço a ser ocupado, o mais indicado é o condutor de cobre, tá? Por possuir menor diâmetro que o condutor de alumínio, considerando que ambos transportam o mesmo valor de corrente elétrica, tá? Então, de forma resumida, assim, temos uma instalação com uma alta potência, só que se eu tenho uma capacidade de transportar a energia para uma estrutura que suporta uma grande massa, por exemplo, uma torre de transmissão, eu posso utilizar alumínio, tá? Só que ele é mais volumoso. Então, ele tem um volume muito grande para transportar a mesma corrente de um condutor de cobre pequenininho. Então, deve ser considerado aí para a instalação de baixa tensão, que é o caso da instalação de uma residência, condutores de cobre, tá? Então aqui nós temos os diversos tipos de cabo, Temos aqui os condutores elétricos, de diversas formas. Nós temos os cabos unipolares, multipolares, condutor rígido, flexível. Temos de diversas formas e formatos aqui, considerando que o condutor rígido ele é mais utilizado em corrente contínua, tá? E ele é utilizado também em aterramento, pode ser utilizado condutor nu também, como já disse anteriormente. O condutor nu para aterramento é aquele que não tem o isolante, material isolante. Mas em geral utiliza-se cabos aí flexíveis para instalação elétrica residencial. Falando aí da fiação dos circuitos terminais, nós temos que, depois de definir o material do condutor, que vai ser o cobre, obviamente, isolação PVC, como já vimos para a instalação entre o quadro de medição e o quadro de distribuição, e o método de instalação do eletroduto, que é embutido em alvenaria dentro da parede, pode-se determinar por meio do valor da corrente corrigida a seção do condutor de fase para cada um dos circuitos terminais, conforme a tabela reproduzida parcialmente abaixo. Então nós temos aqui circuito de iluminação, que é de 1,5 para condutor de cobre, e 2,5 para circuito de força, que basicamente tomadas de corrente. E aqui nós temos condutores isolados, ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular e embutido em alvenaria, o método de referência B1. Então, isso daqui já utilizamos para o dimensionamento entre o quadro de medição e o quadro de distribuição. O que a gente vai fazer agora? Nós iremos, com esta tabela também e outras estabelecidas pela norma, definir a fiação dos circuitos terminais, das tomadas, das lâmpadas, do nosso chuveiro. A gente vai ver tudo isso aí. Muito bem. Então, na determinação da seção do condutor de fase, nós temos como que o condutor de cobre, isolação PVC, temperatura do condutor 70 graus Celsius, em termos de limites máximos aí. Temperatura de referência para o ambiente é 30 graus, 20 para o solo. E o número de condutores carregados são 2 condutores, fase neutro e fase-fase. Ah, mas por que 2 carregados se tem 3? 3 lá na entrada da instalação tem 2 fases e o neutro. Mas cada circuito vai receber 2 condutores. Se ele é 127 é fase neutra, se ele é 220 é fase. Não tem muita saída, tá?
Por isso que utiliza-se 2 condutores. Então, tendo essas informações, né, que eu comentei, podemos ir lá para a tabela de referência B1. Tá? Número de condutores carregados, 2. Perceba que lá entre o quadro de medição e distribuição eram 3. Por quê? Chegava a 2 fases de neutro. Mas numa tomada 127, vai ser 2 condutores fase neutro, uma 220, 2 condutores fase-fase. Então, basta vir aqui, ó, e verificar lá as correntes calculadas, né? Então, para todas aquelas correntes que foram dimensionadas numa tabela anterior, né, para as cargas instaladas na nossa instalação residencial, temos estes elementos, esses condutores aqui para o nosso projetinho de instalação. Perceba, tem condutor de 0,5 milímetro, tem condutor de 1 milímetro que atenderia tranquilamente, né, a carga instalada em nossa residência, mas a gente vai ver que não é bem assim que funciona. Mas a primeira etapa é isso, pega a corrente do circuito, bate na tabela e vê qual seria a seção pelo cálculo da corrente. Muito bem, aqui nós temos que a determinação da seção nominal pelo critério de cálculo, comparado com a tabela da NBR 5410, estabelece uma seção mínima para circuitos de iluminação e tomadas, como pode ser observado aqui ao lado. Já foi comentado anteriormente que na iluminação você vai ter que a seção mínima é de 1,5 e para pontos de tomada a seção mínima estabelecida pela norma é 2,5. Então você vê aqui, puxa, norma fala isso, cálculo me fala isso. Tá, vamos ver, o que eu calculei está abaixo da norma? Está, então eu sigo a norma, 1,5. Tá? Meio é menor que 1,5, pego o maior, 1,5 da norma. Calculei, meio de novo, 1,5. Valor mínimo para iluminação na norma. Calculei aqui, tomada, 1. Norma pede 2,5 no mínimo, então é 2,5. Eu calculei aqui, pelo cálculo 2,5, norma 2,5. Perfeito, 2,5. Cálculo 1,5. Norma falou quanto? 2,5. Então 2,5. Calculei aqui, ó, ponto específico. Calculei 4 milímetros. Norma fala 2,5. Eu vou pelo maior, obviamente. Então eu vou adotar o calculado que é 4 milímetros. Certo? 2,5, 2,5 ficou fácil, 2,5. E obviamente, né, o circuito de distribuição, que calculamos 16 milímetros, né? Não tem nem comparação aqui, os 16 com os 2,5 vai ser, obviamente, 16 milímetros lá para a seção do condutor fase da nossa instalação. Então aqui já temos todos os cabos de fase que eu irei utilizar na minha instalação elétrica, todos, tá? Sem exceção. Agora, de dimensionamento dos circuitos terminais, nós temos aí o condutor neutro e o condutor de proteção, né, que eles estão faltando aí nesse processo de dimensionamento. Temos que a seção do condutor neutro vai ser igual à seção dos condutores de fase, porque o nosso maior ali é 16. E a norma fala, menor ou igual a 25, a seção do neutro é igual à seção da fase. E a seção do condutor de fase, se for menor ou igual a 16, que é o nosso caso, a seção do condutor de proteção também é a mesma. Então olha que difícil ficou. Se a gente observar essas duas tabelinhas, uma para o condutor neutro e outra para o condutor de proteção com base nos condutores de fase já mencionados anteriormente, nós podemos observar aí que ambos irão acompanhar o tamanho das fases, né? Então aqui nós temos que fase 1,5, neutro e terra 1,5. Vamos pegar outro aqui. Fase 2,5, neutro e terra 2,5. Fase 4, neutro e terra 4 milímetros, certo? Circuito de distribuição aqui, a fase 16, neutro e terra 16. Estou seguindo a norma, entendeu? Depois que eu já fiz todos os cálculos, dimensionei tudo, é tomada, iluminação, é chuveiro com torneira elétrica, eu já calculei tudo, tá? Tudo. Daí você pensa, poxa, eu tô cansado já de calcular um monte de coisa, esse projeto não acaba nunca. Não, agora, o que falta você calcular? Em termos de instalação aqui de condutor, não falta nada. Agora você bate o olho na tabela, tá abaixo do que a norma pede, então eu vou seguir aqui, né, a norma. Então aqui a gente tinha calculado lá
para os primeiros aqui, lembra lá eu tinha meio, a norma falava 1,5, bota 1,5 aqui. Aqui para o neutro e terra, fala assim, abaixo de 25 e 16 milímetros respectivamente, abaixo ou igual, adotar o condutor fásico de referência. Então pega a fase aqui, ó, os dois estão abaixo do 16 milímetros aqui para a fase que é a maior de todos. Pega essa coluna de fase, Ctrl+C, Ctrl+V no Excel aqui para neutro e para terra, acabou. Certo? Simples assim, não tem muito segredo essa parte não. Daí aqui, ó, na planta baixa, a gente indica a seção nominal dos condutores conforme mostrado ao lado. Então aqui nós temos a tabela de referência, nós temos a tabela de circuito, né, ou a planta baixa do circuito. Quando a seção nominal é igual a 1,5 mm², não há necessidade de indicá-la na planta, assim como todas as potências iguais a 100 VA. Então nós temos aqui, ó, puxa, essa tomada, ué, não tem potência 100 VA. Nossa, mas como assim? É assim. Outra tomada, tem potência? Não, 100 VA. O louco, é isso aí. Ah, uma tomada aqui, eita, 6.400 watts. Essa tem uma grande potência, banheiro e chuveiro, né? Uma tomada alta aqui, né? Não lembro, você vem aqui, ó, referência da norma. Alta é 2 metros, tá? Pela norma. E esses dois tracinhos, bifásico, 220. Então, essa tomada aqui, 220, vai comportar um chuveiro aí de 6.400 watts. Aí você pensa assim, puxa, iluminação, qual que era a potência da minha iluminação mesmo? Parece que não tem nenhuma. Tá tudo sem VA. Tudo sem VA, tá? Puxa, outra tomada, porque eu vou ver essa tomada aqui. Pô, é sem VA de novo? Sem VA de novo. Pô, essa daqui, opa, essa daqui tem 600 VA do lado. Então a potência dessa tomada média é de 600 VA. Tá vendo, turma? Puxa, parece uma complicação. O cara bate o olho, meu Deus do céu, não vou entender isso daqui nunca. Mentira. Entenda rapidinho, é tranquilo. Você tem que seguir a norma, ó. A gente começou lá devagarzinho, né? A gente começou com isso daqui, ó. Esse daqui é o símbolo do nêutron. Esse tracinho aqui que atravessa o eletroduto é a fase, né? Esse outro que é um Tzinho sobre o eletroduto é terra, né? Então vamos pegar um retorno aqui, ó. Esse tracinho aqui, ó, é reto, que não atravessa o eletroduto, mas que ele é reto. Ele é o retorno. Tá, a gente começa do básico e vai evoluindo, e tem que evoluir, né? Não faz sentido não evoluir. Então, evoluímos aqui, ó, essa é a planta final, tá? Planta completa, ó, da nossa instalação residencial. Então, você fala, então acabou o projeto. Acabou a parte de traçado de eletroduto, pontes de tomada, pontes de iluminação, né? Os condutores da central aqui de distribuição, desse ramal de entrada, os condutores para os circuitos terminais, né? Tudo dimensionado. Falta quem? Né? Puxa, tem alguém aqui nessa planta que a gente não falou em questão de dimensionamento ainda, né? É justamente os eletrodutos, né? Então, os eletrodutos, a gente fala, por onde passa o cabo? Por dentro do eletroduto, né? O eletroduto ele vai estar lá transportando os cabos do ponto que a gente deseja até a carga, da carga até o ponto de acionamento da mesma, enfim. Mas qual o tamanho desses eletrodutos? Pode ser qualquer tamanho? Obviamente não. A norma fala um pouco sobre isso também. Então a gente vai partir para esse estudo dos eletrodutos. E só para finalizar aqui, né, eu comentei aqui sobre as potências de 100 VA. Mas se eu pegar aqui a seção nominal 1,5, não há necessidade de indicá-las. Tá? O 1,5 a gente utiliza para quem? Para iluminação, né? Então esse aqui é o circuito de iluminação ponto A, essa lâmpada aqui, né? Essa e essa. Então eu tenho um A, qual a seção desses condutores? Não tem, 1,5. Ué, aqui circuito 2, circuito 4 e tal. Qual a seção desses condutores? Tem nada, 1,5. O louco! É simples assim, bem tranquilo. Aqui, ó. Aqui nós temos 2,5, 2,5. Esse 2,5 aqui, essa linha aqui vai para uma torneira aqui de 4,40 elétrica, né?
440, 4.400 watts, então nós temos um condutor um pouco maior, 2,5. Ah, mas 1,5 a norma fala que é exceção mínima para iluminação e 2,5 tomada, então 2,5 para tomada não precisava. Ué, a norma só falou do 1,5 para iluminação. Então 2,5, que é utilizado nas tomadas, embora ela coloque como uma referência básica, ela pede para que a gente cite, né, que é 2,5. Tá, 2,5 aqui. Porque imagina, 2,5 e 1,5 não precisa citar, beleza. Então, por exemplo, aqui circuito 3, tem nada escrito. Pô, o circuito 3 é 1,5 ou é 2,5? Não sei, a norma não falou, né? Se é 1,5 ou 2,5, ela teria, em tese, permitido não colocar se for 1,5 ou 2,5, então geraria essa dubiedade, essa dúvida, né? Então, para que não ocorresse isso, ela fala assim, 1,5 para qualquer condutor, não precisa pôr nada. Então, você chega aqui, ó, condutores do circuito 1, seção, tem nada, 1,5. Esse circuito 3, opa, 2,5 aqui o pontinho de seção 2,5. Então, esse circuito artístico 2,5. Tá certo? Então, tem que colocar aí a seção dos condutores para todos os circuitos, né, que vai ter aí condutores diferentes de 1,5. Tá? Se é diferente de 1,5, tem que estar presente nos condutores, né? Aqui, ó, 2,5, 2,5, 2,5, tá? Normalmente aqui para tomada, perceba, uma tomada de 600 VA, opa, vai ter corrente grande por aqui, então o condutor é grande também, 2,5, tá? Lembrando que a gente dimensionou essa residência, né? Essa planta baixa aqui, é uma residência bem simples, tá? Bem singela, apenas pelo critério de corrente, porque é uma residência, obviamente, pequena. Então, quantos metros de condutor a gente está usando aqui? Pouquíssimos, né? Pouquíssimos. E o que faz a gente partir para um critério aí de queda de tensão é quando eu tenho longas distâncias. Longas. Por quê? Porque daí o condutor ele gera uma resistênciazinha, que ao circular uma corrente gera uma queda de tensão que deve ser considerada. Tá? E é o que eu comentei, né? Pô, aqui é um chuveiro de 220. Vai ter queda de tensão? Vai ter uma queda de tensão. É considerável? É uma queda razoável, cara. É uma queda realmente razoável, porque a corrente de um chuveiro de 6.400 watts é elevada. E a queda de tensão está relacionada diretamente à corrente que circula. Mas, é uma distância pequena, tá? Pouquíssimos metros de fio. Então, não é necessário calcular pela queda de tensão. Agora, se eu tivesse o quadro aqui e o chuveiro aqui, ó, entendeu? Esse ponto aqui, imagina que uma distância aqui de vários metros, vários, né? Dezenas de metros, né? Então, você teria uma queda de tensão razoável do quadro até o chuveiro, tá? Daí, chega no chuveiro, você vai medir a tensão no chuveiro, ele ligado. Ah, vou processar a concessionária. Eles falam que me fornece 220, mas no chuveiro está chegando 208. Nossa, estão me roubando 12 volts, né? Tá roubando 12 volts, né? Perceba o absurdo. Mas, beleza. Daí, não, tá errado. Imagine, eu compro, pago todo mês, né? A gente paga todo mês a energia para vir certinha e vem aqui 208 volts para mim. Tá errado isso aí. Por que vem 208 volts para você? Porque você dimensionou de forma incorreta o seu circuito, né? Se eu tenho uma distância pequena, você vai ter uma resistência pequena, uma queda de tensão pequena. Então, vai chegar a 220? Não vai cravar, mas vai chegar a 218, 219, vai ter uma quedinha aqui, mas é pequena, né? Agora, você está tendo uma queda aí de 10, 15, 20 volts, pô, tem que ser levado isso daí em consideração no projetinho, senão não funciona na potência máxima que você dimensionou aí o seu equipamento. Certo, turma? Agradeço aí a todos em mais uma aula. Sempre lembrando que eu estou disponível aí no chat para tirar dúvidas, foto, áudio, vídeo, foto de caderno, textinho, né, explicando a dúvida, né, para o professor, explicando de forma clara, né, para que o professor possa compreender a dúvida de vocês também. Se necessário, pode chamar para que eu abra uma reunião de dúvidas, né, como a gente fez lá no começo. Então, fica a critério de todos.
Tem uma lista de exercício aí que vai ser liberada. E qualquer dúvida, entre em contato, né? Não deixe passar. Na próxima aula eu pergunto. Não, já aproveita aqui, já está online mesmo. Pergunta rapidinho. Se o professor não ler na hora, ele vai ler depois. Assim que ele ler, ele já responde. Para que não fique nenhum tipo de dúvida no ar aí. Certo? Agradeço a todos mais uma vez. Bons estudos. Até!